Bom, pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas de Word 2010, nós já vimos as guias Arquivo, Página Inicial e Inserir, e hoje a gente vai ver nessa aula a guia Layout da página. A gente também tem diversas ferramentas aqui, super úteis, vamos ver elas uma a uma, tá? A primeira delas é a parte de temas. Então, o Word ele sugere alguns temas para você utilizar no seu documento, de forma que ele vai definir uma série de padrões visuais. Assim, o seu arquivo, o seu texto, tende a ficar mais harmonioso, seguindo já um padrão que ele sugere. No caso, só de colocar o mouse em cima aqui, a gente já consegue ver uma previsão do que ele poderia alterar ali. Então, pode ver a parte de título, o próprio Word Art ali. E isso vai implicar em cores, sombras, fontes, inclusive, tudo de forma a deixar o texto mais bonito visualmente. Você pode escolher qualquer um deles, tá? E até redefinir alguns e alterar aqui, fazer alguma alteração específica. E separadamente, de repente você não quer usar um tema por completo, você só quer usar uma paleta de cores. Você pode selecionar aqui um grupo de fontes, também ele vai te dar as opções, e de efeitos também. Se você quer algo mais sombreado, algo com relevo, algo tracejado e assim por diante. Ele tem uma série de propostas aqui. Mas os temas vão englobar esses três caras juntos, tá? No nosso próximo quadro, que vai ser o configurar página, essa sim, a gente vai ter muitas alterações aqui na página e a gente vai precisar ver essas interações aqui, como é que elas funcionam, tá? Primeira delas são as margens. A gente já falou das réguas lá na primeira aula, como é que elas funcionam. Pode ser que a gente tenha um caso de algum documento que necessite um tamanho específico de margem, então é só definir. Se ela não tiver em nenhuma desses pré-definidos, é só vir aqui, margens personalizadas, e colocar as suas margens aqui manualmente, tá? Ele tem todas essas opções, as mais estreitas até a mais larga. Na próxima opção seria a orientação da página, ou seja, tanto retrato quanto paisagem. A gente costuma falar de pé ou deitado, né? Mas o nome correto é esse aqui, retrato na vertical e paisagem na horizontal. Aqui a gente pode fazer alteração, o Word altera também já na mesma hora. O tamanho da folha que você está trabalhando também é muito importante. Por padrão a gente vai trabalhar com A4, normalmente a gente está imprimindo no A4, mas se a gente for imprimir em algum outro papel em específico, é interessante a gente falar para o Word o tamanho desse papel. Principalmente para ele ter o mais realismo possível, não só na nossa previsão aqui em tela, né, quanto na impressão, senão a gente depois não consegue acertar isso na impressão de uma forma que ela fique correta, né? Ele já vem com alguns padrões aqui, o primeiro carta, que é o padrão americano, e depois várias outras, né? E se ainda assim o que você for utilizar não tiver aqui na lista, você pode clicar em mais tamanhos de papel e aí definir manualmente aqui ou rolar aqui na lista, ver se você encontra. Em seguida a gente tem a opção colunas. Essa opção já é bastante interessante porque ela não vai alterar a página inteira necessariamente. Então lembrando que tudo que a gente for alterar aqui em cima em qualquer guia vai depender do que tiver aqui, no caso, selecionado. Claro, quando a gente fala de margem, de orientação e de tamanho, a gente está falando da página. Mas isso não funciona, essa regra não se aplica para as colunas. Então veja bem, vamos colocar essa parte do texto aqui em duas colunas, sem o word art, só o texto. Então a gente seleciona o texto, colunas, duas colunas, pronto. Ele colocou somente duas colunas para a parte do texto que estava selecionado. O restante do documento ficou intacto, né? Importante também a gente perceber que quando o texto está, o cursor está em alguma parte do texto com coluna, a régua interage de forma que também ela atenda a coluna. Então, se a gente quiser
aumentar ou diminuir o espaçamento aqui da coluna, é só a gente vir na régua e fazer a alteração que a gente precisa. E assim que a gente tirar o cursor dessa coluna, a régua volta ao normal. Então, mais uma vez, a regra para colunas vale mais para os parágrafos do que para a página em si, tá? Isso é importante a gente ter em mente quando estiver trabalhando. Claro que se eu tiver numa página sem coluna nenhuma e eu inserir duas ou três ou mais colunas, ele vai aplicar isso para a página toda, tá? Então também, como ele não tinha nenhum texto selecionado ali, ele aplicou para a página toda, por isso que ele fez aquela alteração. Depois a gente tem as quebras. O Word tem diversas opções de quebras aqui, né? A gente já viu a principal delas, que é a quebra de página, que estava na guia Inserir, mas não é só a quebra de página que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer, por exemplo, também uma quebra de coluna, tá? Então, como que funciona isso? Eu quero manter a estrutura aqui em duas colunas, mas eu quero que depois desse ponto final, o texto já pule para a próxima coluna. Então, quebra de coluna. Pronto. Ele já jogou aqui todo o restante do texto para a próxima coluna, tá? Quais quebras mais a gente tem? Quebra automática de texto. Isso aqui é interessante, se você estiver desenvolvendo alguma página para a internet, para quando você inserir uma figura, aquele texto automaticamente não sobrepõe a figura. Mas, como a gente está falando aqui de documento, que provavelmente a gente vai estar fazendo impressão dele ou enviando através de PDF, o texto se comporta de outra forma, que a gente já vai ver, que vai ser aqui na guia formatar também, tá? Quais quebras a gente tem mais lá? Depois, quebras de seção. Uma seção no Word funciona da seguinte forma. Imagine que você está fazendo um livro e cada capítulo do livro precisa de uma decoração diferente na página, alguma coisa em específico. E você pode definir que cada capítulo no Word vai ser uma seção diferente. E aí tudo que você tratar dentro de uma seção vai alterar somente dentro dela, ou seja, dentro do capítulo, no caso do nosso exemplo do livro, né? Então, você pode fazer uma quebra de seção, por exemplo, o capítulo terminou aqui acaba o capítulo, você vai e quebra a seção. Contínuo, insere uma quebra de seção e inicia uma nova seção na mesma página, ou seja, a gente também tem quebra de seção que vai para a próxima página e tem a que continua ali mesmo. E também as quebras de páginas pares e ímpares também, se for alguma necessidade específica, elas vão estar aqui. Depois, números de linha. Se você tiver alguma exigência, por exemplo, o seu texto precisa conter no máximo 30 linhas, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, o Word pode numerar elas para você. Então ele também tem diversas opções. A numeração contínua, pode ver que ele selecionou todo o meu parágrafo e começou a numerar até na outra página, tá? Tem numeração que ele reinicia cada página, então aqui ele foi até a 11 e na página seguinte ele começou do 0. Reiniciar a cada sessão, então como a gente falou, se tiver uma quebra de sessão, então ele pode quebrar cada capítulo, ou enfim, de acordo com a sua necessidade. Quem define onde vai estar essa sessão vai ser você, né, no caso o usuário. E suprimir no parágrafo atual, ou seja, você pode pedir que ele tire a numeração somente no parágrafo que está selecionado, tá? Então, bem bacana, se você precisar de alguma coisa nesse sentido, eles vão estar aqui nessa opção. E por fim, a efinização. A efinização é interessante, principalmente quando a gente está usando um texto justificado. Como esse texto aqui não está em português, provavelmente a gente não vai conseguir ver como ele funciona. Mas imagine que a gente tem algumas palavras aqui que elas possam ser quebradas, ou seja, efinizadas, né? Você pode falar para o Word se você quer esse tipo de coisa ou não, se você quer que ele quebre a palavra inteira para a próxima linha. Então, no caso aqui, eu coloquei efinização automático. E ele finizou algumas palavras, ó, somente no texto que estava selecionado. No caso, esse aqui, ó, maleçoada. Ele finizou ela, tá? E você pode
escolher entre utilizar esse recurso ou não, tá? Você pode falar ela de forma manual ou não, hifenizar de forma nenhuma, e aí ele simplesmente vai colocar a palavra inteira na próxima linha. Dependendo do texto que você estiver produzindo, é uma opção também, tá? Lembrando que todas as ferramentas que a gente vê em cada caixa, se ela tiver esse botãozinho aqui, elas vão estar também tudo na mesma janela seguinte. Então pode ver que aqui a gente vai ter a parte de margens, orientação do papel, né? Vai ter o tamanho dela aqui e assim por diante, tá? Início de sessão. Então todas as ferramentas que tiverem esse botãozinho aqui, você consegue visualizá-las de forma mais aprofundada. Isso vale para todas as outras que a gente viu. No caso aqui, página inicial, tem fonte, tem transferência, tá? Então são mais opções aí que o Word oferece para a gente. Em seguida, plano de fundo da página. A gente pode também alterar várias coisas aqui, de forma muito prática. Primeira delas, marca d'água. Às vezes você quer colocar, precisa colocar, é um documento, sei lá, é uma procuração, ou é um rascunho, né? Você não quer que aquilo seja publicado de repente, ou até copiado, né? Se a pessoa quiser fazer um xerox, você pode colocar uma marca d'água, tá? É só clicar e ele vai aplicar. Aqui na tela é difícil ver porque fica bem apagadinho. Cor da página também. Aí, agora deu para ver a marca d'água. Também a gente consegue aplicar cor no fundo da página, tá? Essa cor de fundo não é imprimível, tá bem? Então pode ver que aqui na visualização de impressão, o Word não vai imprimir o azul que a gente aplicou. Mas isso vale para você simular se você estiver utilizando alguma folha com cor, tá bem? Então, por padrão, a gente vai usar aqui o sem cores. Bordas da página. Às vezes você também vai imprimir um recado, alguma coisa. Você pode aplicar bordas aqui de forma automática. Pode ver que ele já aplicou. Ele não respeita a margem que a gente está trabalhando. Então, ele colocou aqui um padrão de 1 centímetro. Enfim, é um acabamento, de repente, fica bem bacana, dependendo do uso que você vai ter. Beleza? E depois a gente tem alguns recuos aqui. A gente já viu uma forma de alterar o recuo lá na página inicial. A gente tem aqui diminuir e aumentar o recuo, tá? Mas a gente pode fazer isso de forma manual, de repente até mais precisa. Então pode ver que essa alteração aqui move a nossa ampulheta, né, de recuo justamente da régua. Uma vez que eu clico aqui, vou alterando os valores, ele altera aqui também. Vale para os dois lados aqui, esquerda e direita, tá bem? E depois o espaçamento entre parágrafos, tá? Pode ver que essa janela aqui é do parágrafo. Então isso aqui também é bastante bacana. De repente, perceba que aqui a gente termina um parágrafo e até selecionando aqui, ó, dá para ver que tem um espaço aqui, ó, entre esse parágrafo que está terminando e o próximo. O mesmo vale para o próximo. Porque o valor que está contando aqui é esse 8 pontos, tá? Ou seja, depois do parágrafo. Se a gente quiser eliminar esse espaço aqui, a gente zera esse carinha aqui, ó. Zerou, ele fica grudadinho, tá? Então aqui é bastante legal saber quando usar isso, tá? Para você saber quando você precisa do seu texto com espaço depois do fim do parágrafo ou não, tá bem? Depois a gente tem um organizar. Esse cara só vai ficar ativo se a gente tiver algum tipo de objeto selecionado. E eu vou aproveitar a nossa caixa de texto que a gente já tinha aqui para a gente exemplificar. Então pode ver que eu selecionei ele já deu as opções aqui ativas para a gente poder estar trabalhando. Essa caixinha se chama organizar. E a gente vai ver a primeira opção dele aqui, que é posição. Esse aqui já é bem bacana, que ele já te dá algumas formas automáticas de você colocar qualquer objeto na sua página. Então, só de colocar o mouse em cima, ele já dá uma previsão para nós. Então, aqui, ó, do lado mais superior do lado esquerdo, e assim por diante. Central, direito, e assim vai. Beleza, vamos deixar onde está, por enquanto. Depois a gente tem a quebra automática de texto. Esse aqui é bem bacana, porque é a forma como o texto
vai reagir de acordo com a posição que ele está. Então, eu vou colocar ele bem aqui no meio do texto, tá bem? E aí a gente vai ver aqui, ó, alinhado com o texto. Olha lá. Então, ele mesmo já se alinha aqui, no caso, onde vai estar a margem dessa coluna e vai fazer o quê? Vai fazer com que o texto fique somente depois dele, ou seja, embaixo dele. Aqui no exemplozinho, no ícone, já dá para a gente ter uma noção de como ficaria. As linhas representam o texto, então ele espaça o texto exatamente onde tiver esse objeto aqui, a nossa caixa. Depois um quadrado, ou seja, onde a nossa caixa tiver, o nosso objeto tiver, não vai ter texto, mas ele permite que tenha textos nas partes laterais. Tá? A primeira opção não permitia, não ia ter texto nenhum aqui, ia ter texto só daqui para baixo. Aqui não, onde eu colocar, o texto reage e permite que o objeto fique visível tanto quanto o texto o tempo todo. Depois a gente vai ter próximo, aqui não vai ter muita diferença, mas se esse objeto não fosse um quadrado, ele não ia lidar com o objeto como um quadrado, e sim respeitando a forma dele. Se fosse uma bola, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, inserir forma, que a gente já viu, né? Então aqui, ó, elipse. Vamos adicionar um aqui, ó. Vamos lá, em layout da página, quebra de texto. Então, ó, quadrado, ele ainda faz o texto, vê ele como um quadrado. Mas próximo já não. Pode ver que aqui entrou um pouco mais o texto, tá? Aqui também. Então ele entende que isso aqui é uma circunferência e vai tratar ela, vai deixar o texto o mais próximo possível da forma como ele está. Superior e inferior. Aqui sim, também ele só vai deixar ter texto para cima e para baixo. Mas não necessariamente vai alinhar o objeto com o texto, igual a gente tinha na primeira opção. Aqui, ó. Lembra que a gente viu? E beleza, e depois a gente vai ter tanto atrás quanto na frente do texto. Aí aqui não importa, o texto vai passar e aí só vai mudar onde que esse objeto vai estar. Se você quiser ir para trás do texto, beleza. Às vezes você quer fazer alguma demarcação, alguma coisa, algum destaque, e ele vai se comportar dessa forma, tá? Lembrando que a prioridade para o Word é sempre selecionar o texto, então de repente você vai precisar encontrar um espaço aqui, ó, para pegar esse texto. Se você tentar pegar ele aqui no meio, você não vai conseguir, só vai selecionar o texto, ó. Tem que pegar ele onde não tenha texto. No caso, se ele estiver para trás, né? E beleza. Se você quiser editar onde especificamente o texto vai pegar ou não, aí você consegue fazer de forma manual, mas é algo muito mais específico, tá? Depois a gente vai ter avançar e recuar. O que isso significa? Se você tiver vários objetos aqui no Word, vou sobrepor aqui 3 objetos para a gente entender. Então a gente tem o Word Art, a circunferência e a caixa de texto. Então no caso, em ordem aqui, tem a caixa de texto, por cima está a elipse e por cima está o Word Art. De repente eu quero jogar essa elipse para trás da caixa de texto. Então eu vou recuar com ela. Vou clicando até que a caixa de texto sobreponha. E assim por diante. Se eu quiser colocar o Word Art para trás, tá? Utilizando aqui os botões recuar e avançar. Posso até enviar para trás. Ele vai colocar o máximo possível. Como o Word Art é um texto, ele lida como texto, ele vai priorizar estar sempre na frente. Ou jogar aqui a circunferência para frente. A circunferência não vem para frente do Word Art. Mas dá para entender aqui a interação entre os dois objetos aqui. Depois a gente tem painel de seleção. O painel de seleção é uma forma bem prática de visualizar tudo que a gente tem além de texto no nosso documento. Então, por exemplo, aqui a gente tem a caixa de texto, a elipse e a outra caixa de texto. A primeira que é a Word Art. Então, por exemplo, se você está com algum objeto que está atrás do texto que você não consegue selecionar, aqui você vai conseguir, tá? É só clicar, ele já faz a seleção e aí você faz o que você precisar alterar, enfim. É uma forma muito prática. Inclusive, ele reordena aqui. Então, aqui, o que está vendo primeiro é a caixa de texto, depois a elipse e depois a outra caixa, né?
aqui você consegue jogar eles para baixo. Essa aqui é fixa mesmo, que é o Word Art. Mas a elipse você consegue jogar ele para baixo aqui, conforme as camadas. Por fim, a gente vai ter 3 opções aqui, que é o alinhar. A gente precisa entender, quando vai querer alinhar alguma coisa, qual é a origem, ou seja, qual é a referência a gente vai utilizar para fazer um alinhamento. Por exemplo, no caso aqui, ele pode alinhar a margem ou mesmo até a página. Se você tiver mais de um objeto selecionado, e aí você vai ter mais uma opção ainda, que é alinhar sobre os objetos selecionados. O Word já marcou essa opção automaticamente, mas, por exemplo, de repente a gente quer que eles encostem bem aqui no cantinho da página aqui. Então, alinhar a página, como que eu quero alinhar? Quero alinhar à esquerda, por exemplo. E aí ele encosta todos os objetos aqui na beira da página. Ah, não, eu quero alinhar esses caras na margem. Vou colocar aqui bem no centro, né? Ou bem à direita, enfim, aí vai da sua necessidade, tá? E aí a gente tem a opção também de distribuir objetos. Isso é uma forma bacana, por exemplo, se você tiver, imagine que a gente tem aqui esses 3 objetos, mas eu não sei se essa caixa de texto está bem no meio entre as duas. Então a gente seleciona todos eles e fala assim para o Word. Distribua, no caso, verticalmente. Aí agora eu tenho certeza que o espaço que ficou aqui, ó, ele está preciso, ele está igual, tanto aqui quanto aqui, tá? Também é bastante útil aí se você estiver trabalhando com vários objetos. Depois a gente tem o agrupar, que ele fica inabilitado até que a gente selecione pelo menos 2 objetos. Então aqui 2, ele já deu a opção aqui de agrupar, né? E o que isso significa? Que agora que eles estão agrupados, qualquer um dos 2 que eu clicar vai selecionar já os 2, tá? E aí, naturalmente, se eu fizer qualquer tipo de alteração, também vai alterar os 2 de uma vez, tá? E aí eles vão ficar assim, grudados um no outro, até que a gente desagrupe. Para selecionar algum objeto dentro de um grupo, é só selecionar o grupo primeiro e depois clicar novamente no objeto. E aí você consegue fazer a alteração sem mexer no grupo todo, e depois agora já está todo o grupo selecionado e a gente consegue fazer a alteração, fazer modificações. Por fim, para fechar, nossa guia layout da página é o botão girar. A gente pode girar os objetos aqui 90 graus, espelhar eles verticalmente ou horizontalmente, ou até mais algumas opções que aí você consegue fazer de forma aqui mais absoluta, né? Colocando exatamente as alterações que você precisa fazer, principalmente aqui na rotação. Pode ser em altura e largura, porque ele abre a guia tamanho, e aí a guia tamanho pode ter diversos pontos para serem alterados, tá ok? Então essa foi a nossa guia layout da página. A gente segue em frente aí com as próximas guias até que a gente termine. Muito obrigado, até a próxima aula.